Olá, doutora Paula, obrigada por mais uma vez se juntar à Eclésia para connosco analisar algumas notícias que marcam a atualidade informativa. Uma delas, o mundo tem estado a acompanhar, concretamente nas últimas 2 semanas, este caso da tragédia que vitimou mortalmente 150 pessoas nos Alpes franceses, um avião da Germanwings, um grupo da Lufthansa, através do seu piloto, alegadamente, ao que tudo indicam as últimas informações, o piloto, apesar de estar em baixa médica, pilotou o avião e conduziu à morte 150 pessoas. Estas notícias têm levantado ou posto em cima da mesa este debate em torno do sigilo profissional. O problema do sigilo médico e o guardar sigilo nas relações entre médico e paciente tem sido entendido desde há anos como não sendo completamente absoluto. Ou seja, sempre se entendeu realmente que há um privilégio, como disse, na relação entre médico e paciente, mas algumas exceções têm sido apontadas ao longo dos anos relativamente a esta questão. O acidente aéreo veio dar nova ênfase à questão do sigilo médico. E, portanto, eu penso que a partir de agora vai haver uma grande discussão não obstante, provavelmente, alguns exageros, muitas vezes populistas, porque nós queremos encontrar uma solução para fazer face a esta questão, nós vamos ter que encontrar um equilíbrio, de facto, neste princípio. Eu recordo que, por exemplo, a questão do sigilo médico se levantou há uns anos com os pacientes com HIV, que não queriam informar o seu parceiro de que estavam doentes. E, portanto, aliás, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, já no ano 2000, deu um parecer sobre precisamente esta questão. Se era possível ou não quebrar esse sigilo e informar a pessoa que, no fundo, estava em risco de vida. E entendeu-se, de facto, aliás, entendeu-se que não havia sequer quebra de sigilo, porque a informação era só dada àquele parceiro e quando estava em causa um bem maior, que era salvar a vida ou mesmo só a salvaguarda da saúde, esse bem prevalecia em detrimento desse princípio à partida absoluto. Nunca foi simples esta questão, mas hoje, perante estas circunstâncias, e repare, nós falamos neste piloto, mas podemos falar noutras profissões, em que, no fundo, a segurança das pessoas depende de um desconhecido. As pessoas que iam naquele avião, nós, quando entramos num avião, a nossa vida, o nosso bem-estar depende, no fundo, de desconhecidos, não é? Mas podem existir outras situações em que isso aconteça. E então verifica-se, pois, se nós dependemos de um desconhecido e se esse desconhecido não cumpre as regras que deveria cumprir, que era informar a entidade patronal que se encontrava de baixa médica, então como é que nós vamos fazer face a esta situação que pode acontecer? Com certeza já aconteceu muitas vezes. Neste quadro, o bastonário da Ordem dos Médicos admitiu a possibilidade de criar um mecanismo que informe as baixas médicas diretamente à entidade patronal. Mas sem revelar a doença que está em causa. Essa solução foi preconizada efetivamente pela Ordem dos Médicos Portuguesa, à semelhança do que foi preconizada também pela Ordem dos Médicos Alemã. Na altura, logo que houve o acidente e que se soube destes factos, a primeira coisa que se pensou foi, estes pilotos, estas pessoas que têm realmente esta responsabilidade têm de ser vistas só por médicos da empresa. E, portanto, médicos da empresa que comunicassem diretamente à entidade patronal que estas pessoas padeciam de determinada doença e que estavam numa situação de baixa. É claro que isso levanta-se logo uma questão que é, à partida, no fundo, a revelação, a quebra do dever de confidencialidade, que é óbvia, a dependência que o trabalhador fica da entidade patronal e, no fundo, pode ter como contrapartida o próprio trabalhador esconder do próprio médico a doença ou alguns fatores ou alguns sintomas que condicionam depois a própria avaliação médica. E que podem condicionar o seu trabalho também?
e no fundo defraudam também, no fundo, aquilo que se pretende, que é o conhecimento da verdade. Portanto, esta situação acho que tem de ser bem analisada. Quanto a esta questão que foi referida pela Ordem dos Médicos Portuguesa e também pela alemã, de facto, de comunicar diretamente à entidade patronal por um sistema informático as bajas, pode ser de facto uma solução. O que eu acho é que temos de ter um tempo para discutir esta questão. Porque, repare, como eu já referi, coloca-se aqui, vai-se colocar amanhã nos condutores dos caminhos de ferro, nos condutores dos autocarros, nas nossas profissões, até em algumas profissões, essa questão vai-se colocar. E, portanto, nós temos de ter muita atenção, por um lado, efetivamente, prevenir que estas situações aconteçam e evitar o máximo possível quebrar, no fundo, essa relação médico-paciente, que é o basilar e que, no fundo, tem como objetivo também proteger o paciente, mas também ajudá-lo a tratar a sua doença. Portanto, tem de haver muito... é uma questão muito sensível, tem de haver um equilíbrio muito grande, mas temos de encontrar uma solução que minimize, tanto quanto possível, este princípio da confidencialidade, mas que proteja e garanta, no fundo, uma maior segurança para aqueles que são transportados ou para aqueles que dependem, de facto, de uma pessoa que não conhecem e que, à partida, deveria também cumprir as suas obrigações com todos nós. Trata-se também de perceber porque é que o sigilo profissional foi criado. As questões do sigilo, da quebra do sigilo profissional, para além daquela que eu já referi, dos pacientes com HIV, também se colocam e sempre se colocaram, por exemplo, os médicos no hospital, perante um conhecimento ou a suspeita de que houve um crime grave, os casos de violação, os casos de maus tratos, de violência doméstica, têm a obrigação de informar as autoridades que efetivamente há suspeita da prática de um crime. Podia-se enquadrar também numa certa questão de quebra de sigilo médico. Ou aqueles casos que se muitas vezes discutem, que é, por exemplo, normalmente com os psiquiatras, que é quando a pessoa, o paciente, ou há suspeitas de que aquela pessoa, na sua consulta, revela que quer matar alguém ou quer praticar algum crime grave. Portanto, a questão coloca-se, deverá o médico ou não, perante esta questão, quebrar o sigilo médico. É claro que são questões também muito sensíveis, porque o médico, cabe ao médico, no fundo, avaliar até que ponto é que a informação que está a ter é de tal modo grave que lhe permita essa quebra. Portanto, vai haver da parte do médico uma maior responsabilidade nessa avaliação, nessa aferição, e tem de haver mecanismos, penso eu, que de certa forma protejam também o trabalhador, mas que, perante situações em que há uma violação também das próprias responsabilidades do trabalhador, elas possam ser colmatadas com uma violação mínima ou com uma quebra mínima desse segredo. Neste quadro percebemos também a importância que a relação entre médico e paciente adquire, em especial na responsabilização mútua. A nossa responsabilidade como pacientes é muito grande, a do médico também, e, portanto, há que esgotar todas as formas que impeçam essa violação, e só em casos extremos é que ela deve ser contemplada. E se for contemplada, estudar uma hipótese que minimize depois, no fundo, os reflexos e os efeitos que essa quebra vai ter.